Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos falar de uma prota, que ela é uma personagem coadjuvante na história da Cinderela, em que quando seus pais descobrem que na verdade ela não é filha biológica deles, mas sim a tal Cinderela é filha biológica, eles rapidamente a expulsam de casa, a mandando para fora. E assim ela vai seguindo numa jornada em que ela vai se tornar a mulher mais poderosa daquele império. Se vocês já gostaram do que ouviram, vão deixando o seu like, venha acompanhar essa história, inscreva-se, e se você vai querer parte 2 depois já sabe, comenta aí. Então é hora do Manhwa. Iniciamos a nossa cena vendo a nossa prota andando sobre um chão gelado. Vemos que é a estação do inverno. Está sendo difícil para ela respirar, ela está então com os lábios já secos por causa do frio. Ela diz não mais, olhando para frente. Vemos então que está ventando muito e ela coloca os seus braços em frente ao seu rosto. Ela tem uma expressão triste em seus olhos. Então, pelo cansaço, ela cai ao chão e desmaia. Ela só diz que o corpo dela não está mais escutando ela e que agora provavelmente ela iria morrer. E que ela não queria morrer daquela forma. Ela lembra-se que apenas algumas horas atrás, na casa do conde Brian, o seu pai estava chamando por ela. Dizia o seu nome. Vamos chamar de Stella. Stella Brian. O pai dela perguntava o que ela estava pensando. E o quão longe mais as pessoas teriam que insultar eles. Vemos que o pai dela se chama Aldent Brian, que é um conde. Portanto, a nossa prota ela é filha de um conde. Então aí o pai dela repreende ela por ela ter saído para fora. Porque estavam se espalhando rumores de que ela estava doente. Ela estava então espalhando a sua doença por todo o império. A nossa prota então fica calada, sem dizer nada. Então assim, o pai dela fala que as pessoas estão morrendo, que elas estão ficando completamente brancas e estão morrendo, e a culpa é da nossa prota. Vemos então a sua mãe, Laurelia Brian, que é a sua mãe supostamente biológica até então. O pai dela então diz que está muito envergonhado de agora ter que mostrar sua cara perante a sociedade. E ele diz para que Stella não tenha nenhum pensamento mais sobre sair de casa. Então, nós ouvimos alguém dizendo ao conde que havia um convidado que gostaria de vê-lo. O conde não estava à espera e ele se indaga: um convidado? Então vemos a porta se abrindo. E então nós vemos uma menina chegando dizendo: me desculpe por ter vindo sem avisar. Deixando os pais de nossa prota surpresos. Essa menina então, com lindos cabelos loiros, os olhos cor violeta, diz: de qualquer maneira, tem uma coisa que eu preciso dizer. Vemos então o mordomo dizendo para que a menina tenha cautela. Então, a mãe de Stella diz: o que está acontecendo, mordomo? Ela fala para o mordomo o que está acontecendo, e o mordomo diz: eu sinto muito, eu irei dar mais explicações sobre isso. Então, ela já afirma: eu sou a vossa filha biológica. Nossa prota, ao ouvir essas palavras,
simplesmente congela. Ela regala os olhos e se pergunta: o quê? Então, a moça começa a dar mais explicações. Ela diz que, quando ela ainda era um bebê, ela foi trocada com a filha de uma empregada. O pai de Stella diz que aquilo era ridículo, que aquilo não fazia sentido. Então ele ordena para que o mordomo levasse aquela menina para fora de casa. O mordomo então abaixa a cabeça e, quando ia dizer alguma coisa, nós vemos então a menina sorrindo. E ela diz para que o conde olhe bem para ela. Olhe para os seus olhos, cor violeta. Olhe para os seus cabelos, loiros. O conde então percebe que são as mesmas cores que ele tem, de olhos e cabelos. E ela diz que tudo aquilo mostrava que ela era, sim, a filha verdadeira dele. Nossa prota então começa a se perceber realmente o que está acontecendo e que a posição dela naquela família estava ameaçada. A mãe então exclama: Butler? Mordomo? O mordomo então traz uma carta, que é um certificado de nascimento, e o pai de Stella começa a ler. Então o mordomo afirma: como ela está dizendo, ela é de fato vossa filha biológica. O conde então fica sem acreditar e pergunta: você é realmente nossa filha biológica? E ela diz que sim. Ela então volta-se para a nossa prota, aponta o seu dedo para ela e fala que foi trocada quando ainda era um bebê, com a filha de uma empregada, e que aquela ali não passava de uma filha de uma empregada. A nossa prota então realmente teme por si, teme pela sua vida, porque agora estava simplesmente tudo ameaçado. Tudo sobre ela o que ela conhecia, mas não era só isso. Naquele momento ela lembrou que ela estava numa novel e que ela realmente iria ser mandada embora, porque ela não passava de um personagem insignificante, coadjuvante. E que aquela história ela era a história da Lady Seria Bryne, uma outra história de uma Cinderela. Então a nossa prota fecha os seus punhos, já sabendo do seu destino, e não havia o que fazer para evitar. A mãe dela também olha bem para a menina e acredita que realmente é filha deles. E ela vai em direção à menina, deixando a nossa prota muito triste. E ela diz: você realmente é minha filha. E mãe e filha correm para o abraço, como vocês estão vendo aqui. Ela diz: por favor, me perdoe, querida. E me desculpe por não ter sabido até agora. Ela se pergunta que tipo de destino era aquele que separou a mãe de uma filha. Certamente, ela diz, que uma fantasma branca não poderia ser a sua filha biológica. E ela fica indignada porque nunca suspeitou que aquela menina não era filha biológica dela. Então vemos o conde agora se dirigindo à nossa prota, a Stella, e diz que tudo está claro agora. Stella então diz: pai? Então o conde continua, dizendo que agora que descobriram a verdade, a família Bryne poderia recuperar alguma de sua dignidade. Ele iria então dar algumas servas para ela, e que ela deveria deixar a casa, e a partir do momento que ela deixasse a casa, seriam apenas estranhos. E ele diz: agora volte para sua vida. Você não é da nobreza. Então aí voltamos para a nossa cena inicial, em que a gente vê a nossa prota
andando no frio. E vemos então os empregados que o seu ex-pai tinha designado para ela. Vemos uma empregada dizendo para que ela andasse rápido. E que agora ela não era mais uma senhora. Apenas uma filha de uma criada. Elas perguntavam que tipo de homem era o pai dela. Nossa, Prota então vê-se muito triste naquelas condições. Estava frio, ela estava tremendo e ela estava doente. Ela então dizia que as pernas não conseguiam se mover. Ela dizia também que a cabeça dela estava muito pesada. A cabeça dela estava tão pesada que ela estava morrendo de dor de cabeça. E elas perguntavam que tudo aquilo era por causa da doença. Vemos as empregadas dizendo: ande logo, menina. Então outra empregada diz: o que você está fazendo? Só deixa ela ir. Ela agora não é nem sequer mais filha do conde. Vamos abandonar ela e vamos embora. Então aí vemos que elas estão abandonando a nossa Prota. E a nossa Prota diz: por favor, esperem. Mas elas não esperaram. E assim elas continuaram a andar, até que desapareceram naquele nevoeiro. A nossa Prota então ficou sozinha. Um desespero então mostrou-se em sua face. Ela então caiu. Já vemos aqui a sua mão congelada. Vemos então um homem que se aproximou dela. Ele olha para ela, sem acreditar no que está vendo. E diz: um humano aqui, caído? Em tal condição, eu acho que esta humana está morta. Ele então percebe que não, que ainda havia sinais vitais de vida nela. Ele então a agarra e a segura. E diz: você tem sorte, mas se eu não fizer nada, ela vai morrer logo. Ele então pega uma coisa de seu casaco e vemos que é um medicamento cor de púrpura brilhante. E ele então tira a tampa com a boca e despeja o conteúdo dentro de sua boca. E vemos que ele levanta a cabeça da Prota mais junto a ele e então a beija, levando aquele conteúdo a ser absorvido dentro do corpo da Prota. Então ele diz que a partir de agora Deus te guie. E vemos esse homem então dizendo que deveria pelo menos mostrar mais um gesto de amizade com essa menina. Então ele leva ela nos seus braços até uma casa, uma mansão toda iluminada. Vemos que essa mansão, na verdade, tem vários quartos e é bem bonita. Bem, gente, já é de manhã e vemos realmente que aquela residência era bem bonita. Um homem então está se aproximando e vemos que é o mordomo daquela casa e diz: Mr. Alundi. E ele responde: bom dia. Então o mordomo diz que tinha algo para dizer a ele. E ele diz: o quê? Ele fala que na noite passada deixaram uma pessoa na porta. Ele diz realmente pensava que era alguma mulher que o meu irmão tinha trago para casa. Ele se perguntou o que o pai estava dizendo sobre aquilo. Então ele fala que na noite passada um homem de cabelos pretos deixou uma menina de cabelos brancos, olhos púrpuras na porta deles. E perguntava se o pai tinha aceitado. O mordomo que sim, que aquilo aconteceu e que o pai tinha aceitado. E ele falava assim: Alundi disse que sim, claro, porque senão aquela menina teria realmente morrido naquela noite.
A Lund fala: onde você a colocou? O mordomo olha para ele sorrindo. Então eles vão até o quarto da nossa prota, batem na porta e vão entrando porque ela não responde. Afinal de contas, ela estava adormecida ainda. Vemos a nossa prota então dormindo tranquilamente em sua cama. A Lund então fala, surpreendido, que... Bem, o mordomo então interrompe. Sim, ela tem a doença do fantasma branco. A Lund diz que ela era muito magrinha. E ele fala: por que uma pessoa pode se tornar assim tão magra? Então o mordomo diz que essa doença do fantasma branco é pouco conhecida e que pode sim ser contagiosa. Eles pensam que a condição daquela menina não era boa, mas que eles sabiam disso. Então a Lund volta dizendo qual que era a condição dela naquele momento. O mordomo diz que a febre abaixou e que agora ela poderia voltar a abrir seus olhos. A Lund diz que irá acrescentá-la agora como uma convidada oficial da sua casa. O mordomo diz que certamente. A nossa prota então abre seus olhos e olha para aquele lugar. Se pergunta o que aconteceu. Ela pensou que teria morrido naquela neve. Ela olha com atenção toda aquela decoração e diz que nem na casa do Conde Brian teria uma decoração tão luxuosa quanto aquela. Então vemos a Lund entrando no quarto e diz que ela finalmente acordou. Ela olha então e diz: quem é esse? Ele se aproxima com sua mão dela, deixando-a assustada. Ela fecha os olhos pensando que o pior iria acontecer. Ele estava apenas levando a mão dele sobre a sua testa. Então ele diz que sentia febre. E ela olha assustada porque ele não deveria estar fazendo aquilo. Não deveria estar tocando ela. Porque ela tinha a doença do fantasma branco. Ela lembra-se que até a sua mãe ficava assustada quando ela tocava. Eles tinham todos medo de contrariar a doença do fantasma branco, a doença do albino. A Lund então se pergunta se ela estava bem. Ela se pergunta: será que ele não sabe o que é a doença do albino? A empregada então, não entendendo, pensa que ela ainda está cansada. E a Lund diz que ela deveria continuar descansando então. Ela fala: espere um minuto, onde eu estou? A Lund diz: na minha casa. Ela fala: mas meu Deus, onde é isso? A Lund diz que é a casa do Ducado de Valois. Ela se surpreende porque o Ducado de Valois é um ducado muito rico e poderoso que protege o Império desde o início daquele Império. E ela pensa que esse ducado é conhecido pela Chama Vermelha e que aquele nome era adorado pelo povo dela. Então ela fala que ele diz que ela deveria começar agradecendo e se apresenta: meu nome é Alund Nord Valois, e que ele era o segundo filho da família Valois. Nossa prota se surpreende com isso. Ele olha para ela e pergunta então: qual é o seu nome? Ela então pensa que deve mentir, porque se descobrirem que ela é aquela fantasma da família Brian, vão expulsá-la. Então ela diz que o nome dela é Stella Brain.
Então a Lund diz que até ela ficar melhor, ela deve permanecer ali como convidada deles e que ela deveria cuidar bem dele agora. E ele diz que eles deveriam se dar bem. Ele estende a mão para ela e ela diz: será que deveria apertar a mão dele? E ele então, vendo a sua hesitação, diz: você pode então apertar a minha mão? E ela diz: mas eu sou doente. Ele então responde: não estou com medo de pegar algum resfriado. Eu tenho um corpo saudável. A nossa prota então olha para ele sem perceber o que aquele homem estava dizendo, agindo daquela forma. Afinal de contas, ela tinha uma doença que era transmissível. Então ela decide então apertar a mão dele e diz para que ele tomasse conta dela. Aquele gesto então aquece o coração da nossa prota. Então vemos que já se passaram alguns dias na mansão do Duque e vemos as empregadas servindo uma sopa para Stella. E uma empregada diz que o doutor falou que ela deveria continuar se alimentando bem. Ela diz que tudo bem, que estava bem a sopa e que ela gostava. E que nunca havia tomado uma sopa tão deliciosa. A empregada ao fundo diz: estou muito feliz que você disse deliciosa. Vemos então que sem querer uma empregada tocou na mão da nossa prota. Nossa prota então pede desculpas, afinal ela estava doente e não gostaria de transmitir a doença a ninguém. A empregada fica horrorizada e começa logo a limpar a mão. Vemos então a outra empregada chamando a atenção dela, dizendo que ela foi rude. Então a empregada se desculpa, que foi inconsciente. Ela diz então que não havia nenhum motivo para desculpas agora e que ela não seria capaz de evitar ser disciplinada. Então ela sai da sala e a outra empregada se desculpa pelo comportamento da outra empregada, que vemos que se chama Emma, que ela chegou há pouco tempo e ainda é muito indisciplinada. Stella diz que tudo bem. Ela então leva uma colher de sopa à boca. E ela pensa que se não fossem eles, ela realmente teria morrido. Ela fala que mesmo que tudo aquilo veio por simpatia, não havia problema, porque era a primeira vez que alguém tinha tratado ela com tanta bondade. Então, para ela, estava tudo bem. E ela dá um sorriso, se conformando com a situação. Ela olha para a janela e ela diz: bem, Audrey, se dirigindo à sua empregada, estava um pouco quente lá fora. O que estava acontecendo? A empregada diz: oh meu Deus, eu não te disse. Que a empregada então diz que Confúcius, o segundo, viria hoje até a mansão. A empregada diz que talvez chegaria logo. A empregada diz: Confúcius, o segundo? A empregada diz para não se preocupar, que ele era uma pessoa boa. Stella então diz sim. Mas abaixando um pouco a cabeça, ela pensa: será que ele vai gostar de mim? Ou vai me mandar logo embora de casa? Então a nossa prota termina a sua sopa. Vemos alguém dizendo: Mr. Alund, Mr. Alund. A nossa prota olha então, vendo que é ele. Ele estava se perguntando se estava tudo bem com a Stella. De repente, ele põe a sua mão no peito e começa a passar mal. Nossa prota então se surpreende com aquilo. E vemos ela dizendo, exclamando: Mr. Alund. A empregada diz: meu Deus, o que está acontecendo?
Então, Stella diz que o Mr. Alund caiu. A empregada diz: meu Deus, como? Vemos então ele ajoelhado no chão, se contecendo o pudor. A empregada então fala que os sintomas que precedem a explosão chegaram mais cedo do que imaginavam. E que quando a tempestade começasse, tudo seria devastado à volta. A empregada então volta para olhar para Stella para dizer que era muito perigoso, mas Stella já não estava mais lá. Vemos então nossa prota correndo, descendo as escadas. E ela exclama: Mr. Alund. Vemos então ele com raios em sua volta. Ele estava prestes a explodir. Então, nossa prota se lembra dos dias que trabalhou na igreja fornecendo ajuda daquela doença, que ela já tinha visto isto antes. Isso é um excesso de capacidade. A empregada então fala que era perigoso, ela não deveria se aproximar mais. Stella ignora e vai até o Alund e o abraça dizendo: não se mova, o deixando surpreendido. Ela disse que quando está acontecendo, ele deve ficar parado, para evitar que a magia fique fora de controle. E ela diz que ele está muito pesado. As empregadas então estão preocupadas com os dois, quando vimos que ela não aguentou segurar o peso dele, por isso ela também caiu ao chão junto com ele. Vemos um homem então dizendo que aquilo era espetacular, surpreendente. E esse homem então, que parece muito com o Alund, se pergunta: você é uma convidada do Alund? Galerinha, ficamos por aqui. Se você gostou, vai deixando o seu like, comenta, compartilha e não se esqueça de inscrever aqui nesse canal. É isso, até a próxima!